Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes se entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando à última semana deste ano da liturgia. Logo no próximo final de semana estaremos iniciando o Advento e, com o Advento, um novo ano litúrgico. Celebrar Cristo Rei é lembrar dos fiéis, da grande multidão de fiéis leigos e leigas, que na igreja são uma grande força, um grande fermento na massa. Grande é a missão dos leigos, grande é a missão dos leigos e leigas na igreja. Grande missão cada um dos batizados assume, com responsabilidade de fazer, fomentar, animar, fortalecer sempre, cada vez mais, o reino de Deus, a Santa Igreja do Senhor. Aonde há um leigo batizado, um cristão batizado, um católico, ali deve estar o reino de Deus. Por isso, caros irmãos e irmãs, que cada um que aqui está, que cada um que me ouve, cada um que está participando da Santa Missa hoje, deve pensar em assumir sempre e cada vez mais o seu papel na igreja. Há, sim, lugar, espaço para todos os batizados. E cada um deve descobrir a sua vocação na igreja. Leigos e leigas não significa aqueles que nada sabem, muito pelo contrário. Os leigos e leigas são, na igreja, aqueles que não receberam ordenação, aqueles que não têm uma consagração específica. Por isso, caros irmãos e irmãs, cada vez mais, e já iniciou há 60 anos atrás, com o Concílio Vaticano II, praticamente, o protagonismo dos leigos, que antes eram exatamente considerados aqueles que não sabiam, mas que cada vez mais, a cada ano que passa, os leigos e leigas são constituídos uma grande força para a igreja e muitos sabem. São muitos os leigos e leigas que estudam a Bíblia, por exemplo, que são especialistas. São muitos os leigos e leigas que conhecem muito bem os documentos da igreja e, inclusive, são professores.
Então, caros irmãos e irmãs, mais do que nunca é possível e é necessário assumir o seu papel. Por exemplo, na comunidade. Quem são os educadores da fé na comunidade? Os catequistas. Que grande papel, importante papel e vocação que os catequistas têm de formar crianças, jovens, adolescentes, casais, pais e padrinhos para o batismo. Quão é importante, né? Homens, né? Mulheres, casais para o matrimônio. Então, os catequistas têm um papel tão importante na igreja. Por exemplo, a liturgia da igreja, que maravilha ver cada vez mais os leigos e leigas empenhados na liturgia, querendo cada vez mais conhecer a liturgia para bem celebrá-la e vivê-la. Então, caros irmãos e irmãs, sobretudo agora que nós estamos em caminho sinodal, a igreja está caminhando para o sínodo dos bispos, e para isso o Papa já abriu o sínodo no mês passado, o caminho da sinodalidade, que significa caminhar todos juntos, na comunhão, na participação e na missão, todos juntos. O Papa, os cardeais, os bispos, os padres, as religiosas, os idosos, as crianças, todos caminhando juntos para uma igreja cada vez mais santa, cada vez mais sinodal, cada vez mais vivendo em comunhão. E hoje, então, solenidade de Cristo Rei, celebramos exatamente com o final do ano litúrgico, também o Dia dos Leigos e Leigas. A liturgia de hoje, profecia de Daniel, o poder de um rei, de um senhor. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, por isso ele é rei, ele é senhor, e todos os povos, nações e línguas o serviam. A profecia de Daniel diz assim: o seu poder é um poder eterno, nunca lhe será tirado, e o seu reino jamais se dissolverá. O reino de Deus jamais acabará. Poder, glória e realeza ao Senhor, que é Rei, se vestiu de majestade, a Ele glórias, a Ele louvores, para sempre. Amém. Na visão do Apocalipse de São João diz que Jesus Cristo é esta testemunha fiel, porque foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, o vencedor, o soberano dos reis da terra. Jesus Cristo, por seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Novamente, a Ele glória, honra, poder para toda a eternidade. Amém. E na visão de São João, no Apocalipse, ele vem com as nuvens. Todos os olhos verão o Senhor. Todas as tribos da terra, todos baterão no peito por causa dele e vão dizer: sim, amém. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que vem. Este é o Senhor Jesus Cristo, que para ser rei assumiu a cruz. Para ser rei, rei do universo, se despiu. Ele se esvaziou de si mesmo, de toda a sua condição de Deus, e se fez servo, escravo, pequeno, o último. E o Pai lhe deu o nome sobre todo nome. Ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, em todos os lugares, e que toda boca e toda língua professe para a honra do Pai. Jesus Cristo é o Senhor e Rei do universo. O evangelho que ouvimos de São João, no capítulo 18, nos coloca naquele diálogo de Pilatos com Jesus, momento crucial em que Jesus está quase sendo conduzido à cruz. Tu és rei?
Pilatos estava preocupado porque era ele quem reinava. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, de amor, justiça, igualdade, perdão, misericórdia, solidariedade, igualdade, enfim, o reino de Deus não é deste mundo, mas está instaurado neste mundo e é fomentado, fortalecido pela ação da igreja. E quem é a igreja? É o povo de Deus, o povo de batizados. Meu reino não é daqui. Então és rei, tu o dizes. Caros irmãos e irmãs, Jesus Cristo é o rei da humildade e da pobreza. Não quis nada para si. Como trono, uma cruz. Como coroa, espinhos. Um rei chicoteado, cuspido. Um rei que é humilhado, ultrajado. Para quê? Para mostrar a força de Deus, a força do reino de Deus, e para nos mostrar, e para mostrar ao mundo que a vitória chegará através da humildade, do serviço, da participação e da missão nossa. Jesus Cristo, Rei e Senhor, ensinai-nos a viver o vosso reinado neste mundo. Jesus Cristo, Rei e Senhor, fortalecei e animai a vossa igreja neste caminho sinodal. Jesus Cristo, Rei e Senhor, fazei com que os batizados, o povo de Deus, a vossa igreja, se fortaleça cada vez neste mundo, através da justiça, do amor, da misericórdia, do perdão. Que Nossa Senhora interceda por nós. E Jesus Cristo, Rei e Senhor, nos abençoe e nos santifique, agora e sempre. Amém.